Qual o caminho para as boas notícias? Esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena, de segunda a sexta. Eu, apóstolo Rafael, estou aqui ministrando a palavra de Deus para você que, assim como eu, ama a palavra de Deus, tem compromisso com aquilo que Deus tem compromisso. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada com fio de 2 gumes. E nós estamos na nova temporada do Café com AP, chamada Palavra Revelada, porque a gente ama a palavra de Deus. E você que está chegando, muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Vai chegando e já vai clicando aqui no aviãozinho de papel e marca o maior número de pessoas que você quiser convidar para o nosso café de hoje. Tá bem? Vamos nessa. Dieu TV, glória a Dieu. Soyez bénis aussi. Deus te abençoe, pessoal da Dieu TV. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde de Dieu TV que estão lá avec nous. Deus abençoe vocês da Dieu TV que estão aqui com a gente. Grande abraço. Que a glória de Deus se manifeste através da TV Suíça, Dieu TV. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos orar. Meu café está quentinho e o teu. Vamos de Bíblia, de oração. Deus, Tu és vivo, Tu és real, mais penetrante do que qualquer espada com fio de 2 gumes. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, para declarar: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos o alimento cotidiano agora, a palavra, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Neste momento, Senhor, nos curvamos diante de Ti, ó Rei dos Reis, ó Rei da Glória, Pai das luzes, aquele que era, aquele que é e que há de vir. A Ti, Senhor amado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e reconhecerá que só Tu és, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações durante todo esse dia, através da palavra que será ministrada a partir de agora. Vem, Senhor, abrindo mentes e corações, tirando toda interrupção que se coloca, Pai, impedindo a compreensão, a recepção da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é lindo. Bem-vindos todos que estão chegando aí. Vamos nessa. Marcos capítulo 1. Alguém escreve para mim aí. Essa temporada nova do Café com AP, chamada Palavra Revelada, a gente vai seguir um plano de leitura sugerido pela NVI, a Nova Versão Internacional, que é um plano de 6 semanas, ok? E em algum dia da semana a gente vai acabar juntando um capítulo com outro para dar certinho em 6 semanas de Café com AP, porque a gente só tem café de segunda a sexta, né? Não tem sábado nem domingo. E então já lemos Lucas 1, ontem lemos Lucas 2 e hoje, o terceiro dia dessa campanha, estamos em Marcos capítulo 1. Se você nunca leu a Bíblia toda, vem comigo, esse é um excelente começo, uma excelente forma da gente fazer isso. Se você já leu, melhor ainda. Eu já li a Bíblia algumas vezes e sempre eu e a Glaucia voltamos a fazer esse plano, o que é muito bom. Vamos lá. Marcos era jovem, né? Era o mais novo, e quando ele escreve o seu evangelho, ele pergunta para Pedro, né? Sabe aquele papo assim, me lembra aí como é que foi aquele dia que Jesus fez isso? Foi assim que Marcos escreveu o seu evangelho. E ele escreve para os romanos, por isso que ele é um evangelho pequenininho. E os romanos eram um povo de guerra,
pouco papo, muita ação. E então Marcos vem aqui mostrando Jesus como um servo vencedor, vencedor de batalhas, um guerreiro vencedor. Amém? Marcos capítulo 1, abre a sua Bíblia comigo. E enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O princípio das boas novas de Yeshua, o Messias, o Filho de Deus, está escrito no profeta Isaías. Veja, envio o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o caminho antes de você. A voz de alguém que grita: preparem no deserto o caminho para Adonai. Façam caminhos retos para ele. Marcos começa citando Isaías capítulo 40, verso 3. E então ele mostra que o princípio das boas novas de Jesus é a preparação do caminho para receber essas boas novas. Sabe, uma coisa que me impressiona é como o ser humano tem a incapacidade de receber coisas boas. É isso mesmo. O ser humano tem a incapacidade de receber coisas boas quando ele está completamente bloqueado, focado nas coisas que roubam o seu tempo, a sua atenção, nas emoções atribuladas que vêm roubando o guiar do teu espírito na sua vida. Por isso, eu te digo, Deus tem sempre boas novas. O que Deus tem para falar, por mais duro, por mais revelador e mostre coisas não tão agradáveis, no final das contas, tudo que Deus fala é bom. Só que nem sempre nós estamos prontos para receber. Quantas vezes você já quis ajudar alguém que não quis receber ajuda, mesmo dizendo, me ajude? Tem que haver uma predisposição, um sinal que anuncia, eu estou pronto para receber ajuda. Muitas vezes eu e você já fizemos isso. Gritamos por socorro, pedimos algum tipo de ajuda, mas não nos colocamos na posição de sermos ajudados. A Bíblia nos fala que antes de Jesus chegar, trazendo e sendo a boa notícia do Pai, o caminho foi preparado por João Batista. E isso é muito importante. Tem muitas coisas que eu e você desejamos na nossa vida. Tem muitas respostas que a gente precisa. Nós estamos fazendo uma campanha de oração agora pela madrugada, pelo Zoom. Então quem faz parte do nosso grupo do Telegram, cujo link está na minha bio, hashtag Café com AP, tudo junto. Você entra lá, faz parte do grupo. E lá você vai receber o link para participar da campanha de oração na madrugada, que está acontecendo aí no Brasil, de 2 às 3 da manhã, e aqui de 6 às 7 da manhã. E nessa campanha de oração a gente está buscando a Deus, a gente está ali buscando uma série de respostas e direcionamentos da parte de Deus. Mas um ponto fundamental, um ponto importantíssimo para mim e para a sua vida, é a gente entender que o caminho tem que ser preparado para a gente receber a bênção, a novidade, tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus e que está aguardando ser acessado nas regiões celestiais. Aqui, o próprio Cristo teve... quem está aqui na oração do Zoom, pelo Zoom na madrugada e está aqui na live, faz um comentário igual da Darlete aqui. Olha aí, a Dorcas também tem sido bênção. Quem está na oração da madrugada, dá um alôzinho aí. Olha só, para Deus preparar o caminho para Jesus, e daqui a pouco eu vou entrar no detalhe do que é as boas novas, do que é o Evangelho, certo? Para que o Evangelho fosse anunciado, o caminho foi preparado
primeiro, de maneira profética, onde Deus anuncia o que ele vai fazer. Olha que legal. Deus ele fala, eu vou fazer isso. Por quê? Porque ele começa despertando você. Né? É como a gente fez aí. Vai vir a nova temporada. Prepara aí dia 11, né? Que começou essa temporada. O que é isso? É o tiro de alerta, é um sinal. Olha, tem algo bom vindo por aí. Deus trabalha assim. E aí, Deus levanta o profeta Isaías, lá Isaías 40, verso 3, dizendo assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, e etc. Deus levanta seu profeta lá séculos antes, para dizer, vou levantar alguém para preparar o caminho para o Messias. Olha que processo maravilhoso. É assim que acontece na minha e na sua vida. Quando Deus quer fazer algo, ele começa a despertar primeiro. Aprende isso aqui a respeito da manifestação profética. Primeira coisa, Deus coloca uma impressão dentro de você. O Espírito de Deus começa a imprimir no seu espírito algo. Amém? Cleonilson e a Kelly querem fazer parte da oração. Então, depois vai lá no link da bio aí, e lá está o link do Telegram, tá bom? Então Deus coloca uma impressão no nosso espírito. Depois, Deus vai levantar profetas que na maior parte do tempo vão profetizar aquilo que foi impresso dentro da gente. E aí essa profecia vem despertando esse desejo dentro da gente. Muitas vezes você nem percebia esse desejo até que a profecia se manifesta, e aí você então começa a interagir mais conscientemente com o agir de Deus. Logo, o que Deus está profetizando é a preparação de um caminho. Muitas vezes, Deus tem várias formas de agir. Muitas vezes Deus usa essa metodologia de ir preparando passo a passo. Ele fez assim com João e com Jesus. E aí, Marcos, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, cita, e eu gosto da versão da Bíblia judaica completa, que diz assim, olha, vejo, envio o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o caminho antes de você. E o define como a voz de alguém que grita, preparem no deserto o caminho para o Senhor, façam caminhos retos para Ele. Gente, quantas vezes... Vê aí, me diz como é que tá o sinal. Para a Valéria tá travando um pouco. Para mim tá tudo tranquilo aqui, tá? Quantas vezes você leu esse texto dessa forma? Voz que clama no deserto. E a gente tem a tendência de interpretar esse texto da seguinte forma. É uma pessoa que está gritando lá no deserto, né? Está gritando no deserto. Mas essa versão e outras nos dão também uma outra possibilidade de perceber o seguinte, que essa voz que está clamando ou que está gritando, ela está dizendo, 2 pontos, abram um caminho no deserto. Olha que coisa tremenda! Volta para a sua vida agora, para as áreas desérticas da sua vida. Volta para o momento em que você ainda não conhecia Jesus, a sua vida era um deserto, espiritualmente falando. Você podia ter uma série de outras bênçãos na sua vida, né? Mas a ausência de Deus revela um deserto na alma. Quando vem um anúncio no meio do deserto, é um anúncio dizendo, olha, prepara porque vem alívio. Prepara porque vem restauração. Prepara porque vem chuva. É muito interessante quando as pessoas viajam ali para a região de Israel e para algumas regiões ali onde são deserto. No meio do deserto, de repente tem uma placa
né? Perto do famoso lugar onde a Bíblia cita as correntes do Negueb e tal. Tem uma placa no meio do deserto: cuidado, enxurrada. Parece até piada. Mas é por quê? Porque quando vem esse período ali onde as águas vão descer, é de um momento ao outro. E é perigoso. Por quê? Porque o lugar que estava deserto, de repente, é inundado. Traz isso para a sua vida espiritual. Coloca uma plaquinha agora nas áreas desérticas da sua vida. Vai lá no deserto da tua alma, dos seus pedidos, das suas necessidades, dos seus relacionamentos. E pela fé agora põe essa plaquinha, bota: cuidado, enxurrada de bênçãos. Sabe por quê? Me vem a pergunta: quanto tempo leva para acontecer um milagre? Queridos, a gente pode esperar 20 anos, 30 anos por um milagre. Mas um milagre acontece num milésimo de segundo. Mesmo que você tenhamos esperado dezenas de anos por milagres de Deus, no momento que ele acontece uma fração de segundos. Por isso o Senhor diz assim: prepara o caminho. Por quê? Porque a hora que o milagre acontecer não dá tempo de mais nada. Uau! É isso! É interessante porque muitas vezes nós estamos nessa situação desértica gritando para Deus o seguinte: Senhor, arruma aqui o caminho, endireita o meu caminho. Senhor, me tira desse deserto. E a palavra que está aqui falando é: façam caminhos retos para Ele. A gente pode melhorar então nossa oração, nossa relação com Deus, entendendo o seguinte: peraí, Deus, olha, eu não tenho força para endireitar os meus caminhos, mas eu vou endireitar. Me dá força. Aí Deus te dá força, Deus te capacita, Deus me capacita, e a gente começa a endireitar as veredas para o Senhor passar. João Batista veio, verso 4 diz assim, foi por isso que Iocanã, o imersor, ou João, o imersor, ou Batista, apareceu no deserto, proclamando a imersão que envolvia o retorno para Deus, o abandono do pecado para que fossem perdoados. Por isso, as pessoas iam ao encontro dele de toda a região de Judá, bem como os habitantes de Jerusalém. Confessando os pecados, eram imersos por ele no rio Jordão. Olha que interessante. A preparação para a gente receber as boas novas foi a chegada de uma voz que estava clamando: preparem um caminho no deserto para que a boa notícia chegue. Como que a gente prepara esse caminho? Aqui o texto está dizendo: primeiro, as pessoas iam de toda a região da Judéia, de Judá, bem como habitantes de Jerusalém, e confessavam os pecados e eram batizados. A primeira coisa, você tem que sair da condição onde você está e enfrentar o deserto. Espiritualmente falando, sair aqui de Judéia e Jerusalém é sair dos ambientes de tranquilidade, de paz, de segurança que a gente busca em meio às nossas guerras para enfrentar os desertos. As pessoas tinham que sair das suas casas. Era interessante, gente, João Batista reuniu multidões, não por estar num templo confortável, com poltronas fofinhas, com ar-condicionado ou com equipamento legal de som, mas as pessoas eram atraídas por ele. Por quê?
porque ele estava preparando um caminho que apontava para algo maravilhoso, mas que também tratava a partir dos nossos problemas. Cecília está perguntando, em nossa vida temos que fazer um conserto em nós para receber um milagre e bênçãos. Tem. Esse conserto tem que ser feito, não na força do seu braço, mas no reconhecimento. Qual é o caminho para consertar as coisas dentro da gente? Primeiro passo, a gente se acomoda. É interessante como o ser humano tem o poder de, no meio de qualquer lugar do planeta, criar um ambiente de conforto. Quando a gente sai do Brasil, a gente sai pensando um monte de coisa, né, boa, que a gente ouve a respeito dos lugares para onde a gente vai. Mas quando a gente chega nesses outros países, outras cidades, você se depara com a realidade, que tem os seus aspectos duros. E nesse momento que você começa a viver esse impacto de transição, é um momento muito duro. Por quê? Porque você está conquistando, você está enfrentando coisas desconhecidas. Mas a nossa tendência, depois dessa primeira fase, se a gente sobrevive, é a gente criar ambientes confortáveis. É um instinto, né? Quero dar um bem-vindo ao apóstolo Johnny e pastores e líderes que estão aqui nessa live. Deus os abençoe poderosamente. Me sinto honrado com a presença de vocês. Aí a gente cria ambientes de segurança para nós que acabam se transformando em zonas de conforto. É muito bom ter conforto, a gente precisa disso, mas quando esse conforto ele impede a gente de continuar conquistando e crescendo, então a gente tem que sair dessa área novamente. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas, quando se sentem desconfortáveis, elas tomam um Lexotan, um Rivotril, qualquer coisa do gênero. Não tem problema nenhum se o médico de verdade te receitou, tá bom? Agora, pelo amor de Deus, tem pressões da vida que nos fazem crescer. É como um vídeo famoso na internet de um judeu contando um pouquinho a história da lagosta, né? A lagosta cresce e a casca dela fica pequena, então ela tem que abandonar aquela casca, né? Ir para debaixo de uma rocha até crescer uma nova casca. E isso é que faz com que ela cresça e que ela realmente aumente de tamanho. E assim é a vida. Agora, se a gente está ali se dopando, se impedindo de qualquer forma de viver o nosso crescimento, porque a gente está evitando o sofrimento, então aqui existe um problema. Deus chama João Batista para preparar o caminho, e essa transformação, esse trabalhar de Deus na nossa vida começa com a gente assumindo responsabilidade, uma atitude sua. Sair da sua zona de conforto, da sua Jerusalém, seu lugar de paz, e ir para o deserto, onde a voz está clamando, prepara um caminho. É o deserto da sua alma, o deserto dos seus pensamentos, o deserto das suas emoções, muitas vezes desertos espirituais. Você tem que ir para lá, guiado pelo Espírito. E aí, lá você tem que passar pelo processo de reconhecimento, confissão de pecados. As pessoas chegavam para João Batista, e é interessante, gente, eu amo culto, viu? Eu amo lugar lotado, eu amo louvor, eu amo igreja, equipamento de som legal, uau, poltrona legal, ar-condicionado, tudo isso é legal, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Só que eu quero te dizer uma coisa, nem só desse tipo de culto vive o homem. Muitos líderes entraram por um caminho muito ruim, de pregar só o que as pessoas querem ouvir. Gente, isso dá certo para você ser vendedor, tá? Tu vai vender picolé, tu vai vender sorvete, balinha, qualquer coisa que você for vender, você tem que descobrir aí o que o seu cliente quer. Só que ovelha não é cliente. Veio um comportamento gospel, né? Diga agora pro irmão do seu lado.
Você não é cliente, ovelha. Sabe? Ovelha não é cliente. Então, não se deixe ser tratado como cliente. Quando eu digo isso, eu estou afirmando uma verdade sobre a sua vida, que é: você não vai ouvir só o que você quer. Como você não é cliente, não é sempre que você tem a razão. Não é assim que diz o ditado no Brasil? O cliente sempre tem a razão? A ovelha não. A ovelha não. Então, você precisa se submeter à autoridade que você reconhece e vê fruto de Deus na vida de alguma autoridade espiritual, para você se aproximar e dizer: me ajuda, eu tenho tais e tais áreas da minha vida em pecado, com problemas, eu tenho dificuldades, reconhecimento, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados, é o que diz a palavra de Deus. O caminho que prepara a sua vida para receber as novidades de Deus, as boas novas do Senhor e do próprio Evangelho, é o caminho de sair da zona de conforto e confessar pecados. Olha que interessante. Totalmente diferente do que muita gente está pregando hoje. Tem gente hoje pregando um evangelho com um tipo de amor que retira o arrependimento e a confissão de pecados. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque retira de você a única opção de receber o evangelho de amor. Muitas pessoas fazem isso com medo do legalismo. Legalismo é outra coisa, gente. Legalismo é outra coisa. É religiosidade. Agora, exortação é uma palavra de despertamento para a sua vida. Uma palavra de ânimo para a sua vida. Pastor Marcos de Souza Borges, o Cote, tem uma frase muito interessante. Ele diz assim que, falando a respeito das maldições, ele diz que toda lei de Deus sem uma maldição é um mero conselho. Por quê? A primeira menção da Bíblia de maldição foi dada por Deus e não tem o mesmo sentido de maldição que outras palavras usadas no Velho Testamento têm, que seriam prevaricações, seriam realmente palavras negativas. A primeira menção de maldição na Bíblia é uma exortação de Deus que sinaliza que o homem errou e por que ele errou. E aí a gente entende, quando a Bíblia nos fala que o pai corrige o filho que ama. Por quê? A correção é boa? Não, toda vez que eu sou corrigido eu não gosto imediatamente. Mas a correção é uma prova de amor, sim. Ah, mas dói, papai. Mas é uma prova de amor. Por quê? Porque ela sinaliza que algo não foi bom, que algo foi errado e que algo precisa ser mudado. Então, o que prepara o caminho para a novidade de Deus, para a novidade do Espírito, para a reconciliação com o Pai, é o reconhecimento de pecados. E para isso precisa de uma voz que grita no teu deserto. Prepara um caminho. Sabe, tem gente que se ofende. O problema da ofensa de pessoas que recebem uma orientação e uma exortação se chama ego. É um problema de ego. Aí o cara precisa sentar diante de um púlpito que vai massagear o ego dele. Atrás de mim, Satanás. É isso que você tem que dizer. Todo mundo que é exortado, no momento que é exortado, não gosta a princípio. Mas depois, quando você vê a correção e você vê o fruto da correção, você agradece. Nós estamos diante de uma geração que não reconhece a autoridade, e isso é péssimo. Por medo do autoritarismo, as pessoas vão para um evangelho sem autoridade nenhuma, sem nenhuma identidade de liderança.
Querido, cuidado. Efésios capítulo 4, Deus deixa muito claro que Ele levanta especialistas e dá para a igreja para conduzir o rebanho do Senhor. Agora, seja inteligente. Se você é alguém submisso, disposto a aprender, encontrou uma liderança abusiva, cai fora. Agora, se você é rebelde, não aceita a liderança de ninguém, vive pulando de galho em galho, você não é ovelha, é macaco. O que a gente vê também é um outro caso, onde ovelhas e líderes ficam num ciclo vicioso, um alimentando o outro, sem transformação. É uma retroalimentação de problemas. A liderança finge que não vê e o liderado finge que não está fazendo. Isso não dá certo, gente. Café com AP é sem açúcar. Café com AP propõe transformação de vida. E o primeiro passo de transformação de vida é você desapegar do seu problema. Sabe por que tem gente que nunca é transformada? Porque ama a condição que se encontra. Qual a relação emocional, sentimental que você está tendo com o seu problema? Tem gente que é apaixonado pelo problema que tem. Porque a única identidade que essa pessoa vê é a identidade problemática. E aí, se a pessoa se vê curada disso, aí ela pensa, o que eu vou ser? Eu vou deixar de ter a atenção das pessoas, eu vou deixar de ter o cuidado das pessoas, eu não vou ser mais o coitadinho. E aí cria uma relação de dependência, de amor, de paixão com o problema. Ama viver o problema. Você tem que colocar diante de Deus a primeira confissão. Pai, muda os meus sentimentos com relação às áreas desérticas da minha vida. É como eu falo, tem gente que assumiu um chamado para beduíno, viver no deserto. É como a gente fala, vive lambendo ferida. Gente, se for, olha, a gente usa esse termo, né? Porque é isso mesmo, tem gente que fica lá só lambendo a ferida. Mas me veio algo à mente agora. Gente, quando os animais lambem a ferida, eles fazem isso para limpar e cicatrizar a ferida. E quando o ser humano fica lambendo ferida emocional, ele não promove isso. Ele está lá dizendo, eu te amo, a minha dor. Ele se apodera tanto dos seus problemas que ele começa a chamar de dele. Um problema para chamar de meu. A minha dor, a minha mágoa, a minha tristeza, a minha angústia, a minha enxaqueca. Não, a minha família tem uma enxaqueca. Gente, tem gente que impetra a dor na família. E é engraçado demais esses negócios, meu pai. A pessoa ainda fala assim, e a pessoa que diz assim, a minha família tem uma dor crônica na minha família. Aí você fala de maldição hereditária, a pessoa não acredita. Não, Jesus já levou toda a maldição na dor, na cruz do Calvário. Falei, lógico que levou. Ele levou. A questão é, você não deu um rolé lá na cruz, não deu uma passadinha no Calvário. Ainda tomou posse disso para você e para sua família. Beduíno. Montou tenda e está morando no deserto. A Nete falando aqui, passamos a ser definidos na nossa identidade a partir dessas porcarias todas. É isso mesmo. Gente, quem te chama pelo teu problema é o capiroto, Satanás. Deus te chama como Ele te vê. Jesus aqui aparece no deserto. E olha que interessante. Jesus não tinha nenhum pecado. E por que ele foi lá ser batizado por João? Porque Jesus reconhecia a autoridade divina constituída na face da terra. Jesus, para começar o ministério dele, ele procurou a plataforma que Deus preparou para lançá-lo. Isso é cobertura espiritual, isso é apoio espiritual, isso é suporte espiritual. O resto é papo furado.
Sabe, quem pode oferecer cobertura, apoio, seja como você queira chamar, o suporte espiritual? Quem trilhou, conquistou caminhos nessas áreas antes de você. Conquistou autoridade. Essa pessoa vai te projetar, vai te lançar. Se hoje eu estou aqui, foi porque eu recebi através de pessoas que me lançaram, que ministraram sobre mim, assim como eu estou ministrando sobre a sua vida. O caminho você vai decidir trilhar. Pode você conseguir alguma coisa sem que antes eu tenha dado do céu, diz o Senhor. Não tente inventar aquilo que não faz parte do meu plano, diz o Senhor. Nem ande de um lado para o outro, tentando, através de autopromoção, fazer aquilo que só eu posso fazer na sua vida, diz o Senhor. Uau! Sabe o que acontece? Jesus não vai lá em Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Jesus vai em João Batista. Por quê? O cara que estava preparando o caminho para Jesus. Você tem que reconhecer quem prepara o caminho de Deus na tua vida. Quem é que tem preparado o caminho de Deus na tua vida? Reconhece a pessoa, cola nela, recebe o que ela tem para te orientar, honra essa vida e vai. Gente, antigamente eu dizia assim, procure uma igreja próxima da sua casa, né? Depois a gente passou a ensinar assim, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Seja a igreja de acordo com a Bíblia. Reconheça autoridades que estão ensinando e ministrando. E conecte com essas pessoas. Jesus não precisava ser lavado de perdão de pecados, mas ele vai e se submete para que, ao reconhecer a autoridade, ele tivesse ali chancelado pelos homens, da mesma maneira que ele estava sendo enviado e reconhecido pelos céus. Dessa forma, Jesus de Nazaré foi imerso por João. E João era esse cara. Antes da gente falar de Jesus aqui, eu quero te falar um pouquinho de João, porque você pode se comparar a João se levantando no deserto da sua vida e declarando sobre as circunstâncias que estão aí ao seu redor e sobre você mesmo em primeiro lugar, o caminho reto, a mudança que você tem que fazer de atitude. A metanoia é a mudança na maneira de pensar que vai produzir uma mudança na maneira de ser. E isso até a neurociência já comprova, o que a Bíblia já dizia, que determinadas escolhas e decisões que a gente tem alteram o nosso físico. Só que você tem que desejar isso, você tem que querer isso. Só que isso não vem do homem. Essa é a grande diferença do que eu estou pregando aqui, essa é a grande diferença do Evangelho, por exemplo, para a psicologia, para o coach, para um monte de gente, profissionais bons que estão ensinando coisas verdadeiras. Só que sabe qual é a verdade? É que o Evangelho tem um ponto que esses lugares necessariamente não tocam. Até porque não seja a proposta deles, ou não é a área dessas pessoas. Agora, o Evangelho sim. O Evangelho te mostra o seguinte: essa vontade não vem de você, a capacitação não é humanista, isso não vem da sua mão, da força do seu braço, isso vem de Deus, porque é Deus que coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Então, Deus põe em mim e em você uma vontade, Ele compartilha o sentimento dEle, o desejo dEle, e depois Ele mesmo que nos compartilhou esse desejo, Ele vem nos ajudando e nos orientando nas nossas decisões e nós vamos assumindo responsabilidade, nos colocando de pé, nos levantando na força do Senhor, agindo, operando, cooperando com Deus, e Deus vem realizando isso.
Então vem do espírito para a mente, do espírito para o corpo. João Batista era esse cara. Como que ele se levantou para preparar um caminho no deserto para receber as boas novas? É o que você tem que preparar para você viver o novo de Deus. João Batista, aqui nós vamos fazer um paralelo. João Batista era um cara que tinha aqui uma grife, uma moda diferente, né? Ele vestia roupas de peles de camelo e um cinto de couro em volta da cintura. Ele devia ter um corpo atlético como o meu, né? E ele tinha uma alimentação diferenciada, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Quando você vai se levantar como voz para declarar no deserto da sua vida, você tem que se preparar primeiro. Você não tem que vestir o que os outros estão vestindo. Estou falando espiritualmente. Tem gente que está vestida aí de pó, de cinza, de toda sorte de coisas emocionalmente. O Senhor fala para ele te revestir de glória e de graça. E você tem que mudar a sua alimentação. Com o que você tem alimentado a sua alma e o seu espírito? Sabe? Aquilo que você ouve alimenta o seu ser. Então muda. Se o resultado que você está tendo não é o que você gostaria, você tem que mudar a sua maneira de vestir e a sua maneira de se alimentar. Estou falando emocionalmente, espiritualmente. Se você quer fazer isso fisicamente, pode, faça. Por que não? Muda a cor da roupa. Muda hábitos. A verdade é que João tinha essa característica, ele aparece. E talvez você esteja dizendo, mas você não conhece o meu problema. Eu quero te falar uma coisa. A mensagem relacionada, Jesus ele cita algo relacionado a João, ele diz assim que vocês vieram ver no deserto um caniço balançado ao vento. E tem um texto que diz assim, que Deus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Ele está dizendo, olha, o quão fraco você se sinta. A sua chama, por mais que já esteja até apagada, esteja só ali fumegando. O Senhor não é aquele que ainda apaga isso. Ao contrário, Ele sopra para que o teu fogo acenda. Estava ouvindo uma pregação esses dias e o pastor estava contando que ele passou junto com um profissional da área de agricultura sobre um campo de trigo, um trigal. E ele via que aquele cara estava amassando o trigo. E lá pelas tantas ele para e pergunta assim, você passa aqui quantas vezes por dia? Ele falou, não, eu fico aqui algumas horas por dia, todos os dias. Ele falou, mas então não vai sobrar mais trigo, você passando com essa caminhonete pesada em cima do trigo? Ele disse assim, não, vem aqui, olha para aquele lado, o que você está vendo de diferente? E o pregador estava vendo que o trigal tinha uma diferencinha de 1 palmo de altura no formato de trilhos. Ele logo deduziu, falou, você já passou de carro ali? Ele falou, já, tem poucos dias. Ele falou, não acredito. O que aconteceu? O trigal levantou? Ele falou, levantou. Ele levanta. Agora, se a gente for lá e amassar e quebrar, ele não levanta mais. Se só dobrar, ele recupera. É o que Deus está falando para a sua vida. Que quando você se sente ali, sabe, dobrado pelas lutas, amassado pelos problemas, o Senhor não vem e quebra para acabar. O Senhor, Ele nos capacita para a gente se colocar de pé novamente. Então, João Batista é esse cara. Jesus chega para ele, é batizado, e quando sai da água, a gente vê a confirmação dos céus. A voz audível de Deus, revelando o prazer de Deus no seu Filho. E a manifestação do Espírito, de maneira corpórea, numa pomba. É muito interessante porque muitas vezes eu me questionei dizendo, poxa, por que será que na cruz, onde Jesus diz, está consumado, Jesus, o Pai não falou nada.
E no batismo, onde Jesus não tinha feito nada, o Pai dá uma declaração de prazer. É porque, enquanto eu perguntei isso, a minha ótica estava equivocada. A minha ótica estava mais voltada para o fazer do que para o ser. A aprovação de Deus para a nossa vida começa por ser. A obediência. Deus declara: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Antes mesmo de Jesus ter feito qualquer obra, ele tinha tido uma atitude obediente. E quem obedece por amor é filho. Tem muita gente que é escravo, obedece por medo do inferno, obedece por qualquer outro medo, se comporta como escravo. Mas o filho obedece porque ama. Jesus foi até o deserto, mesmo não tendo nenhum pecado. Se fosse hoje, pode ser que ficasse ofendidinho, né? Jesus, o pai falando para o filho: filho, vai lá para ser batizado por João. Eu não, pai, eu nem pequei, por que eu preciso disso? Está me ofendendo. E tem gente, pecador profissional, que fica ofendido quando ouve isso. O cara ofende Deus uma vida inteira e fica mal quando ele é ofendidinho, porque alguém fala para ele assim: ei, converta-se dos seus maus caminhos. É a sua escolha. Ficar sentado no monturo, lambendo a sua ferida, ou se levantar em direção a alguém que tem autoridade, porque passou pelo caminho que você está passando. Porque a autoridade não se impõe, gente. A autoridade se conquista. Sabe, aí Jesus, ele sai da água, recebe essa declaração de amor e ele é impelido. Essa palavra é muito forte. A força dessa palavra é a mesma para expulsar demônios. É uma força de expulsão. O Espírito Santo expulsou Jesus para o deserto, porque Deus não poupa os seus heróis. Deserto não é um lugar para você morar, mas como diz o ditado pentecostal, deserto é faculdade de cristão. Só que tem cristão que está lá sem querer sair do deserto. A faculdade está quase expulsando o cabra e ele não quer sair. Não, tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de dor, tem um tempo de deserto? Tem. Mas tem um tempo de você botar a plaquinha no teu deserto dizendo: cuidado, vem uma enxurrada de bênçãos por aí. Sabe? Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Mas sabe o que é maravilhoso na descrição de Marcos, capítulo 1? Ele estava com as feras selvagens e os anjos cuidavam dele ou o alimentavam. Mesmo que vocês se sintam em meio às feras. Paulo dizia assim, que ele tinha batalhas externas e temores internos. Uau! Mas os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem os livra, são ministradores a favor daqueles que vamos herdar a vida eterna. Deserto na sua vida é uma oportunidade para você ser servido pelos anjos do Senhor. Ah, mas eu não creio em nada disso, apóstolo. Problema seu, se converte agora. Fala para Deus: Deus, eu tenho um problema, eu não consigo acreditar nessas coisas. Um dia já acreditei, não acredito mais. Como eu dizia ontem, não, eu caí da fé, ora por mim, ora nada. Volta você onde você caiu, vê por que você caiu, vê se realmente você estava de pé. Olha para o fruto do evangelho que te levou para o chão. E olha para o fruto do evangelho que te estabeleceu na rocha. O Deus que nos chamou
é um Deus que nos alimenta em meio às feras selvagens, através dos seus anjos. E depois, aí João é preso, gente. Por que João é preso? Porque Deus não poupa os seus heróis. E quando João é preso, Jesus vai para Galileia. Sabe, a gente até vê João mandando mensagem para Jesus, falando assim, olha, ele é o Messias ou eu tenho que esperar o outro? Gente, João era o cara que tinha tido a revelação de que Jesus era o Messias. Na hora da angústia e da adversidade, ele mandou uma mensagem. Por quê? Porque a mente humana de João estava vendo o seguinte, peraí, Jesus veio para libertar os cativos e eu estou preso. O que está acontecendo? Eu tenho que esperar outra? Você mesmo ou eu me confundi? Tem dia que a luta vai ser tão grande que você vai falar assim, será que foi Deus mesmo? Nessa hora você não tem que perguntar para quem não sabe nada, para quem já apostatou da fé há muito tempo. Nessa hora você não tem que perguntar para quem não teve nunca experiência nenhuma com Deus, ou se já teve, esqueceu. Pelo amor de Deus. Pergunta para quem tem intimidade com o Pai. Pergunta para quem é amigo do Espírito Santo. Procura alguém que já passou pela mesma luta que você passou e está de pé. Essa pessoa tem autoridade para te aconselhar. Essa pessoa tem autoridade para ministrar na sua vida. O resto é resto. É gente com opinião forte, experiência fraca. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Uau! Sabe o que acontece? Jesus não vai lá libertar João da cadeia. Jesus manda um recado, ele fala assim, eu disse para ele que os cegos vêm, os coxos andam e a glória de Deus é vista, o reino é anunciado. A resposta de Jesus foi o fruto daquilo para o qual ele veio fazer. Nesse momento eu quero te dizer uma coisa, Jesus estava aqui evitando ser preso antes do tempo, porque ele tinha uma obra a ser feita, ele tinha um senso de destino e ele tinha que seguir isso. Muitas vezes nós queremos mudar o destino profético das pessoas na nossa própria vida. Me vem à mente o caso do apóstolo Paulo, quando no seu trajeto ele é abordado por profetas que dizem assim, não vai não, você vai ser preso, depois vai ser morto, e as pessoas começaram a chorar e falaram, ei, só um minutinho, foi para isso que eu vim. Muitas vezes você está igual Pedro falando para Jesus lá na frente, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Querido, sofrer sem propósito é perda de vida. Se você está sofrendo sem propósito ou pelo propósito errado, para agora. Você está perdendo seu tempo, você está perdendo a sua vida. Tem gente que tem uma perda de vida tão grande e quando se deparar diante de Deus, que Deus só leva em conta o tempo que você acerta, é capaz de Deus olhar para você e falar, filho, você viveu 5 minutos na terra? Brincadeiras à parte. Perde tempo não. Sofrer à toa é perda de vida. Sofrer com Deus é aquisição de peso de glória para se manifestar na terra, para durar uma eternidade essa glória. Depois da prisão de João, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Quer dizer, a preparação foi feita, ele ingressou nessa plataforma, foi lançado e ele declara o quê? O tempo chegou. O tempo é agora. O reino de Deus está ao alcance da sua mão. Abandone os seus pecados, voltem-se para Deus e creiam nas boas novas. O que ele vem fazendo? Ele confirma o caminho da metanoia através do reconhecimento de pecados. E ele diz, olha, está no alcance da sua mão, é agora, vamos nessa.
O caminho foi preparado, o anúncio chegou, a novidade chegou. O evangelho não é outra coisa a não ser isso. A pessoa de Cristo anunciando que a nossa dívida impagável para com Deus foi paga por Ele mesmo, que providenciou o Cordeiro para morrer no nosso lugar, nos reconectando a Ele, para que a gente viva da vida dele. Gente, o capítulo continua e Jesus aqui no verso 16 em diante encontra um grupo de pessoas. Ele viu Simão e seu irmão André lançando uma rede ao lago, porque eram pescadores. Jesus os chama, dizendo: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Eles no mesmo instante deixam as redes e o seguiam. Indo um pouco mais adiante, ele encontra Tiago e João, seu irmão, no barco, limpando as redes. O chama e eles, deixando seu pai com os empregados no barco, o seguiram. Começa então uma caminhada e uma trajetória. Jesus começa aqui a chamar pessoas que andariam com ele. A partir do momento em que você apresenta os seus desertos para Deus, começa a cooperar com o Senhor, preparando o caminho, sabe? Se arrepende, toma posse do reino, você começa a agregar as pessoas ao seu lado, porque elas começam a ver o testemunho na sua vida. Você começa a trazer para elas essa proposta do reino e elas vêm com você. Aqui falam de homens trabalhadores, mas também falam de homens de fé que estavam preparando as redes, lavando as redes. Significa que eles estavam preparando para o outro dia. Disposição. Tenha predisposição em continuar servindo ao Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que o teu dia de pesca não tenha sido tão bom assim. E então, eles vão para Cafarnaum num dia de sábado, entram numa sinagoga, e ali Jesus começa a ministrar, não como os doutores da lei, mas como quem possui autoridade própria. É aqui a identidade do líder que você tem que reconhecer. Líder que tem autoridade própria. Jesus tinha autoridade própria. O povo já descobriu na hora a diferença de doutor da lei para o mestre da Galileia. Não só por causa do seu ensino, mas depois, nessa sinagoga, o que acontece? Um homem imundo, com espírito imundo, gritou: o que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. O diabo começou a revelar a identidade do Messias. Era mentira? Não, era verdade. Mas por que Jesus não aceitava que os demônios fizessem isso? Porque Deus não está à procura de adoração. Ele está à procura de adoradores. Jesus não aceitou a adoração dos demônios. Jesus não está procurando sua adoração. Jesus está procurando você como um adorador. E aí, Jesus expulsa o demônio daquele homem e as pessoas olham e falam: como que ele fez isso? Quer dizer, ele fez isso, é um novo ensino apoiado com autoridade. As coisas estão ficando claras para as pessoas. Eles saem da sinagoga e vão para a casa de Simão e de André, onde a sogra de Pedro, de Simão, estava com febre. E eles foram e falaram de Jesus para ela. Essa é a hora que você se levanta e começa a falar de Jesus para alguém. Você começa a dizer: olha, o que Jesus está fazendo ao meu redor, o que Jesus está fazendo na minha vida. Talvez muita coisa não esteja fluindo na sua vida, por quê? Porque você não está abrindo a boca para falar os feitos do Senhor ao redor, e aí você gasta o seu tempo, o seu assunto com coisa que não presta. Eles falaram, então Jesus se aproximou dela, tomou sua mão e ajudou a se levantar, e a febre o deixou e ela serviu. Glória a Deus. Verso 32 até o final. Naquela noite, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, as pessoas mantidas sob o poder de demônios, e toda a cidade se reuniu à porta de casa. E ele curou muitas pessoas que sofriam de várias doenças e expulsou numerosos demônios, sem permitir que eles falassem. É isso que Jesus quer fazer nesses dias.
nessas lives. O Senhor me dá uma palavra de conhecimento, você vai mostrar essa live para pessoas que vão ser curadas. Você vai mandar um link. É isso mesmo. Em tempos de internet, querido, manda um link ungido, olha, vê essa live que Jesus vai te curar. Deus vai fazer grandes coisas, numa velocidade muito maior do que você imagina. Eu posso fazer algo imaginável nesse momento, basta você querer. Por isso, eu te levantei no tempo do fim. Não diga que antes era melhor, pois o que está para se manifestar é incomparavelmente maior e inesperado. Uau! 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 Deixa Deus alimentar teu espírito. Talvez teu dia não tenha começado bem, sabe? Talvez teu dia tenha começado mal. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, que pensamos ou que sonhamos. Indo para a fase final, Jesus, depois desse momento, foi para um lugar deserto para orar. E os discípulos chegaram e falaram: mestre, tem muita coisa para fazer ainda, porque o Senhor saiu sozinho. Tem gente que não consegue lidar com a popularidade. Sabe, no final do ano passado, um amigão meu perguntou para mim: AP, você vai interromper as lives? Você não tem medo de perder a audiência? Aí eu falei para ele assim: querido, eu tenho mais medo de perder a comunhão com Deus. Eu tenho medo de perder a unção. Eu tenho medo, sim, de não ter Ele como meu amigo, porque aí eu não tenho o que falar de segunda a sexta em mais de 500 lives. Sem Jesus sobra nada. Não tenha medo de sair de cena. Não sei qual a tua área profissional, mas às vezes é preciso tirar um tempinho, você e Deus. Mas se eu sair as pessoas vão esquecer de mim. Pode até esquecer, mas quando você vai aparecer um novo homem, uma nova mulher. E as pessoas vão falar, sabe o quê? Uau! Melhorou, aumentou, cresceu. É isso. É isso que Deus tem para mim e para você. Novidade de vida. Jesus não tinha medo de se ausentar, de se esquivar da fama. Sabe, o verdadeiro sentido da palavra fama é reconhecimento. É reconhecimento do sucesso. Tem crente que tem medo das duas palavras, fama e sucesso. Sucesso, gente, é realização. É você começar e terminar algo. Você foi bem sucedido, sucesso. E o sucesso traz fama. Fama é o quê? Reconhecimento. Só que Jesus não estava preocupado em conseguir fama, porque a fama estava impedindo ele de entrar nas cidades. Vem um homem leproso no final desse capítulo e pergunta: Jesus, se tu quiseres, bem podes me curar. E Jesus então fala assim: eu quero. E Jesus adverte aquele homem dizendo assim: olha, você foi curado, não conta para ninguém, vai no sacerdote, cumpre o protocolo. Deixa ele dar o atestadozinho médico de que você está curado e beleza. Por quê? Porque Jesus tinha um caminho a percorrer. Mas aquele cara bocudo saiu falando para todo mundo. Jesus tinha que agora estar do lado de fora das cidades e as pessoas saírem para vir até ele. Eu quero terminar essa live te dizendo uma coisa. Talvez até aqui você esteja perguntando: Deus, se o Senhor quiser, bem que o Senhor pode fazer isso, eu reconheço o seu poder. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor é aquele que diz: eu não só posso, mas eu quero. Deus está interessado em responder às suas queixas, às suas causas. Só que você tem que estar interessado em conhecer a intenção por trás da ação de Deus. E assim, perceber o propósito eterno do Senhor. E se enquadrar nele, porque por trás da bênção, por trás do milagre,
tem propósito de Deus. Então, recebe a bênção, recebe o milagre e continua para conhecer o coração e o propósito de Deus. Pai querido, eu abençoo as vidas nesta live. Em nome de Jesus, entra em cada coração, em cada cômodo, em cada casa, em cada causa. Ó Deus, vem com a tua graça e o teu poder. Nós agora, Senhor, deliberadamente caminhamos em tua direção e emergimos na tua graça e na tua unção. Ó Deus, em obediência, pedindo perdão pelos nossos pecados, pecados de rebelião, de desobediência, pecados, Senhor amado, de sofismas que tomaram conta da mente, de filosofias vãs e humanas, ensinamentos, doutrinas de homens que nos levaram à falência. Mas o melhor lugar, Senhor, do Senhor operar na nossa vida é quando não há mais saída. Aleluias. Você que se sente ferido, você que se sente abandonado, o Senhor entra ao teu encontro. Você que se sentiu traído, esfaqueado, eu quero te dizer, a palavra do Senhor está entrando hoje no lugar onde você foi ferido, trazendo luz, trazendo transformação, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Alguns avisos finais dessa live, do Café com AP de hoje, Marcos 1, da temporada Palavra Revelada. Primeiro, se você quer colaborar financeiramente com o nosso ministério, cujo um dos projetos é esse, manda uma mensagem para mim, perguntando como você pode fazer e eu vou te orientar. Amém? Segunda coisa, quando terminar a live, eu vou salvar essa live. Você vai lá e curte, se você foi edificado. Você que curtiu, comenta, isso é muito importante, tá? Comenta, porque seu comentário impulsiona o vídeo. Mais do que isso, seu comentário alcança a pessoa que não me conhece, mas que te conhece. E aí você começa a dar testemunho. Terceiro, compartilha. Isso é muito importante. Vai lá, clica no aviãozinho e compartilha com as pessoas. Certo? Se for importante para você, pode ser para alguém. Última coisa, na minha bio, que é a descrição aqui do Instagram, tem um link. Nesse link, você vai clicar lá e vai aparecer para você entrar no grupo do Telegram, onde ali a gente conversa de assuntos diferenciados, tem ali conteúdos diferentes, que não dá para transmitir aqui, e ali está sendo liberado o link para a nossa campanha de oração. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, no Café com AP. Grande beijo